Boa noite. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Nós estamos aos domingos falando sobre disciplinas espirituais. Começamos domingo passado e começamos falando sobre oração. Oração é a vida da igreja. Oração é a vida do crente. O crente que não ora, ele não vive. A igreja que não ora, ela não prospera, ela não vive. Oração é a base do relacionamento com Deus. Falamos essencialmente sobre essa primeira parte de se comunicar com Deus. Oração é a comunicação com Deus. Não tem como nós nos comunicarmos com Deus a não ser essencialmente pela oração. Tem um texto de Oséias 6:3 que diz que é para nós conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E por isso disciplinas espirituais, porque sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Sem disciplina você já deve ter percebido que muita coisa na sua vida não vai para frente, porque falta o quê? Disciplina. Às vezes a gente se motiva com algo, para fazer algo, a gente até começa a fazer algo motivado, talvez até vir à igreja, se compromete em vir mais à igreja, está motivado a vir, mas sem a disciplina você não dá conta de dar sequência nisso. A disciplina, ela é o combustível que faz o seu carro andar. A disciplina é o combustível que te faz chegar aonde você deseja chegar. Então por isso a importância de nós termos disciplina. A gente tem disciplina em tantas coisas da vida, no trabalho, tem um horário para chegar, um horário para sair, um horário de intervalo, a gente cumpre esses horários com disciplina. Nós, na faculdade, na escola, onde nós já fomos, tinha algo para fazermos e exigia de nós disciplina. Então, tudo na vida é disciplina. Se a gente quiser algum resultado na vida, nós precisamos de disciplina. É fazer, muitas vezes, o que a maioria não quer fazer. É pagar um preço que a maioria não quer pagar, A disciplina faz a gente se diferenciar. A gente é diferente quando é disciplinado e a gente vê os resultados da nossa vida. E na vida espiritual, gente, não é diferente. Se você, pode deixar o texto ali, se você quiser prosseguir em conhecer a Deus, conheçamos o Senhor. E o que diz? Esforcemo-nos por conhecê-lo. É um esforço. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos vir à igreja. Muitas vezes o sofá é mais confortável, muitas vezes a Netflix é mais atrativa, muitas vezes a gente está cansado, a oração muitas vezes ela é pesada, a gente não quer louvar, não tem desejo das coisas, mas é a disciplina que faz, é esse esforço exige de nós um esforço. A vida espiritual, ela exige de nós um esforço. Porque ele ainda dá a resposta, porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Quer dizer, aqueles que se esforçam por conhecer a Deus, Deus vai se revelar a essas pessoas. Aqueles que se esforçam por conhecer mais de Deus, eles terão também mais de Deus. Então, se você quiser sair de uma mornidão espiritual, da estagnação espiritual, você vai precisar de disciplina. E nós começamos falando sobre oração, porque oração é a base. Oração, ela é a base. E hoje eu quero falar sobre a oração que transforma tudo. A oração que transforma tudo. Se você tem o hábito de anotar, você pode anotar esse título, a oração que transforma tudo. A gente vai ver lá em Efésios 3:14, o apóstolo Paulo trazendo uma declaração para nós. O apóstolo Paulo foi, com certeza, um dos maiores teólogos que já existiu na história do cristianismo. O apóstolo Paulo talvez foi um dos que mais orou enquanto viveu. Paulo orava na praia, orava na prisão, orava em casa, orava na rua. Paulo não cessava de orar, ele orava o tempo todo. Paulo, ele tinha esse costume da oração. E diz esse texto: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, ou por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo era judeu, e os judeus, eles costumavam orar de pé.
sempre de pé. E quando era uma situação muito, talvez uma situação mais complicada, uma situação mais delicada, um clamor mais profundo ou mais insistente, eles se colocavam de pé. Eles se colocavam de joelhos e oravam de joelhos diante do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, eu me coloco diante do Pai de joelhos. Paulo, como eu falei antes, um dos maiores teólogos do cristianismo, ele também foi um dos homens mais dedicados à oração. Semana passada eu comecei a mensagem perguntando como você avalia a sua vida de oração. E você que estava aqui semana passada, você teve uma semana para desenvolver a sua oração. E eu torno a perguntar novamente, essa pergunta um pouco desconfortável talvez. Como você avalia a sua vida de oração? Como está a sua comunicação com Deus? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Por exemplo, você com seus amigos, você quer falar com eles, você tem o desejo de estar com eles, porque você se conhece. E há amigos mais chegados que irmãos, então flui a conversa, o diálogo acontece. Mas quando é um estranho, você não tem nem vontade de chegar perto, porque você não conhece. Agora, quanto mais você conhece alguém, mais você quer conversar com essa pessoa. Deus da mesma forma, quanto mais você conhece a Deus, mais você deseja se relacionar com Ele, mais você quer conversar com Ele, mais você quer dEle, mais revelação de quem Ele é você deseja. Mas para isso nós precisamos orar, porque não há cristianismo sem oração. Não há poder de Deus sem oração. Não há avivamento sem oração. Não há conversão sem oração. Não há milagres sem oração. Se você deseja um milagre, se você deseja uma cura, se você deseja uma resposta, se você deseja uma porta aberta, se você deseja que Deus te responda em algo na sua vida, ore, porque nada vai acontecer sem oração. Eu quero trazer alguns pontos, na verdade alguns personagens da Bíblia, para nós entender o verdadeiro poder da oração de uma forma prática e como Deus agiu através de pessoas que oraram a Ele. A gente vê exemplos de pessoas de oração não falta na Bíblia. Se você quiser ser um vencedor na sua vida espiritual, olhe para esses exemplos que a Bíblia nos deixa. Por exemplo, Abraão foi o pai da fé, e Abraão tem uma conversa com Deus a respeito do seu sobrinho Ló. Mas quando ele está conversando com Deus, ele não fala de Ló, porque Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma. E Abraão tem um sobrinho em Sodoma. Obviamente ele não quer que seu sobrinho morra, então ele começa a dialogar com o Senhor. Deus, se tiver 50 homens justos em Sodoma, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? Deus, não, se tiver 50, eu não vou destruir. E Abraão vem conversando com Deus e vem baixando esse número até chegar em 10, até chegar em apenas Ló. Abraão não estava pedindo para Deus, Deus não destrói a cidade por conta que o meu sobrinho está lá, mas Deus sabia que essa conversa entre Abraão e ele era sobre Ló, era para salvar a vida de Ló. E a palavra disse que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele se lembrou de quem? De Abraão. E ele livrou Ló. Ló não foi destruído, Ló foi tirado antes da cidade. Mas o que Deus fez? Deus se lembrou de uma oração. Se a palavra diz que Deus se lembrou, a gente dá a entender que não foi do dia para a noite que aconteceu esse diálogo entre Abraão e Deus, mas que mesmo passando um tempo, Deus se lembrou da oração de Abraão e salvou a vida de Ló.
Então, talvez você tenha feito até mesmo orações a Deus, e essas orações não estão sendo respondidas, mas Deus, Ele sabe o tempo certo de responder cada oração. Deus sabe o tempo certo de responder cada clamor. Deus sabe a hora que Ele precisa abrir a porta que você está pedindo para ser aberta. Deus sabe a hora certa de operar o milagre na sua vida. Mas não deixe de orar, porque Deus, Ele se lembra das nossas orações. A gente vê Jacó, quando ele luta com o anjo lá no vale de Jaboque. Vocês devem lembrar dessa história, que ele passa a noite lutando com o anjo, e ele não deixa o anjo ir, e ele em lágrimas, ele ora, ele diz: eu não te deixarei ir, se você não me abençoar. Está lá em Gênesis 32, 26, e Jacó tem a sua oração respondida, o anjo abençoa ele, mas ele não desistiu. A gente vê Moisés, quando Deus decide destruir o povo, esse povo rebelde, esse povo murmurador, lá em Cades Barneia, Deus está pronto para destruir o povo e começar tudo do zero através de Moisés, e Moisés intercede pelo povo. O que é interceder? É se colocar entre Deus e a pessoa. Se você vai interceder por alguém, você se coloca entre Deus e a pessoa. Foi isso que Moisés fez, ele se colocou entre Deus e o povo, e disse: Deus, risca o meu nome do livro que escreveste, se tu destruir esse povo, ou seja, eu não vou. Êxodo 32, do 11 ao 14, fala essa passagem, e Deus ouve a oração de Moisés, e não destrói o povo. A gente vê também, quando Ana era estéril, a maior oração de Ana era por ter um filho. Nós cantamos aqui que Deus faz da estéril mãe de filhos. Nós precisamos crer nesse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos crer nesse Deus que fez no passado e que também faz no presente. A gente olha muitas vezes só para o passado e para o futuro, mas Deus está no presente fazendo. Nós precisamos crer que hoje Ele faz da estéril mãe de filhos, assim como Ele fez com Ana, que orou, que chorou amargamente, orou com lágrimas a Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 1, do 10 ao 20, vai narrar essa história. E Deus ouviu a oração de Ana, e deu para Ana o maior profeta da sua geração, que foi Samuel. Deus ouviu o clamor. A gente vê Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, ele declara assim: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. A maioria de vocês deve conhecer a história do rei Ezequias. O rei Ezequias é uma história muito interessante, porque ele tem um diagnóstico de morte, e é o próprio Deus que diz para ele: olha, Ezequias, ele envia Isaías para falar, dá essa profecia para Ezequias: te arruma, te prepara, porque tu vai morrer. O próprio Deus, você já imaginou hoje? O próprio Deus chegar para você e dizer: olha, te prepara, porque tu vai morrer. Qual seria a sua atitude? O que você faria diante dessa mensagem, desse diagnóstico? Eu acho que de primeira vista é o desespero. Quando a gente recebe um diagnóstico de doença, por exemplo, nossa primeira reação é o desespero. Ezequias foi e orou a Deus. Ele orou a Deus. Deus atendeu o pedido de Ezequias. E além de não recolher Ezequias, ele ainda acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. Sem noção disso, do poder da oração que transforma tudo. Não sei se você consegue crer
Crê na oração, no poder da oração, ou até mesmo na oração que você faz. Quando você ora, será que essa oração é regada com fé, sabendo que Deus pode responder, sabendo que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, sabendo que Deus pode curar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. A gente vê Daniel quando ele ora, e Deus fecha a boca dos leões. Você já imaginou você entrando dentro de uma cova, os leões estão todos ali, é quase que uma sentença de morte, na verdade era uma sentença de morte. Daniel foi lançado na cova dos leões para morrer, como uma sentença de morte mesmo. E Daniel ora a Deus, e Deus faz o quê? Fecha a boca dos leões. Parece historinha da Bíblia, né? Parece que isso aconteceu aqui, nesse tempo, na Bíblia. Mas eu quero gerar fé no seu coração para você orar ao Senhor, a Deus, com fé no seu coração, crendo que aquilo que você ora pode acontecer, porque Tiago diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você crê? Você crê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Justos porque somos bons, não pecamos? Não. Justos porque nós cremos no ato salvador de Jesus Cristo lá naquela cruz. Ele nos justificou, e através dele nós nos tornamos justos diante de Deus. A gente vê Neemias, que ora ao Senhor, e a Bíblia diz que Jerusalém estava há 142 anos debaixo de escombros. Neemias ora, se coloca diante de Deus, e os muros são reconstruídos em 52 dias, através de uma oração. A oração move todas as coisas. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, que nós começamos falando sobre ele. Paulo orava sem cessar. Paulo foi o maior dos apóstolos, um dos maiores teólogos. Paulo foi alguém extremamente usado por Deus, mas ele tinha uma intimidade com Deus. E Paulo, ele pagava um tempo de oração com Deus. Ele tinha um tempo de oração com Deus. Ele buscava de Deus. Ele se retirava para orar. Lá em Efésios 3,14. A gente vê os discípulos, quando eles perseveraram eles foram unânimes nessa perseverança, obedientes àquilo que Cristo disse: olha, vocês fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali unânimes em oração, perseverantes em oração, durante 10 dias, e o Espírito Santo desceu sobre eles e revestiu eles de poder. 10 dias de oração, para serem revestidos de poder, através do Espírito Santo. A Priscila falou aqui antes sobre 10 minutos no dia para orar, né? 10 minutos por dia, para você apresentar os alvos de oração da igreja, para você apresentar os seus alvos de oração, para você agradecer a Deus. Sabe como que eu olho a oração? Como uma conversa com Deus. Uma conversa onde eu abro meu coração para Ele, e falo dos meus anseios, falo dos meus medos, falo daquilo que rouba minha paz, falo das coisas que acontecem no meu dia a dia, falo daquilo que eu espero do futuro, falo dos meus sonhos. Não é uma oração sobre pedir, mas é uma conversa. Deus, eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a tua vontade seja feita. E quando nós oramos assim, nós descansamos. Eu vejo Jesus orando no Getsêmani, quando ele fala: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus está profundamente amargurado, a sua alma, ele chega a suar sangue, ele está triste, ele está com medo, ele está
ele sabe que a morte o espera, e ele ora a Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus está ali, de joelhos diante de Deus, e quando ele se levanta pronto para essa missão, porque logo os soldados chegam para prender ele, e ele prontamente diz: sou eu, e vai preso. E a partir dali Jesus é maltratado, Jesus é açoitado, e Jesus morre numa cruz. Vocês entendem o poder da oração, dessa conversa? Deus, se possível, mas que não seja feita a minha vontade. Às vezes a gente apresenta um projeto para Deus na oração e pede para Deus abençoar. Mas sabe o que seria o mais inteligente? É você orar a Deus para saber qual o projeto dele para a sua vida, porque aí sim esse projeto será abençoado. Porque a gente perde tempo na vida, a gente quebra a cabeça na vida, por fazer coisas da nossa cabeça, que não estão no coração de Deus, que não é projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica para lá e para cá, porque falta esse tempo de oração e de intimidade com Deus, para saber qual é a vontade de Deus, para pedir direcionamento. O salmista fala que a palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho, ela é luz para os nossos pés. A palavra. A gente vê a igreja primitiva, que mesmo diante de tantas perseguições, se vocês forem estudar a história da igreja, vocês vão ver quanto os primeiros cristãos foram perseguidos, foram maltratados. A gente vê aqui nas cartas de Tiago e Pedro, que são cartas escritas para esses irmãos que estão em perseguição, que estão na dispersão, eles estão dispersos, eles estão longe da sua cidade natal, eles estão longe da sua família, eles fugiram por medo, por perseguição, por morte. Poderiam morrer a qualquer momento, eles fogem de Jerusalém. E Tiago e Pedro escrevem para esses irmãos que estão passando sofrimento, e a carta de Pedro basicamente é um encorajamento para continuarem firmes diante do sofrimento, diante das perseguições. A gente vê essa igreja primitiva orando diante das perseguições, buscando a Deus, e a gente vê eles sendo revestidos do poder do Espírito Santo e pregando com autoridade. Aonde eles chegam, eles pregam o evangelho com autoridade. Por quê? Porque eles tinham vida de oração com Deus. A gente vê em toda a história da Bíblia, sempre que a igreja ora, que o povo ora, Deus se move. Sempre que você ora, Deus se move. Talvez você não está vendo a ação de Deus na sua vida, porque você tem orado pouco, ou talvez não tenha nem orado, ou às vezes quando ora errado, porque Tiago também fala: olha, vocês primeiro não oram, e aí quando vocês oram errado, vocês pedem coisas para gastar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, para satisfazer os seus desejos carnais, e não tem nenhum benefício para o outro. Então sempre que a igreja ora, sempre que você ora, Deus se move. Amém? E sobre esse contexto que eu dei para você sobre oração, eu quero trazer alguns pontos, algumas verdades sobre a oração. A igreja, ela recebe poder do Espírito Santo quando ora. A igreja recebe poder do Espírito Santo quando ora. Lá em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4, vai falar sobre essa experiência do Pentecoste. Essa experiência que esses irmãos que estavam reunidos em um só lugar, essa experiência sobrenatural que eles tiveram. Mas por quê? Porque eles estavam em oração. Se você quer viver algo sobrenatural na sua vida, uma ação do Espírito Santo, ou receber poder do Espírito Santo, você precisa orar, e buscar, e se dedicar à oração.
e se tornar a oração uma disciplina espiritual na sua vida. Uma igreja que ora é uma igreja forte, uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Lá no século XIX, na Inglaterra, quando Deus levanta Charles Spurgeon, esse homem, ele prega para 12 mil pessoas todos os domingos, é 12 mil pessoas todos os domingos, a igreja lotada, a igreja cheia, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas vendo milagres acontecer, e eles perguntam para ele, qual é o segredo desse sucesso? Ele fala, o segredo desse sucesso é as reuniões de oração na segunda-feira. As reuniões de oração na segunda-feira é a usina de poder da igreja. Uma igreja que não ora, ela não vê o sobrenatural de Deus, ela não vê os milagres de Deus acontecendo, ela não é revestida do poder que vem do Espírito Santo. O segredo do sucesso, se é assim que podemos chamar, é nas reuniões de oração. E eu pergunto para vocês, quem é que vem nas reuniões de oração? A gente tem aqui na igreja, toda sexta que antecede a ceia, o culto de ceia, nós temos reunião de oração, nós temos um momento de oração. E eu vou dizer para vocês, que menos de 20% da igreja vem para orar. Como, irmãos, que nós queremos fazer a diferença na sociedade que nós vivemos se nós não oramos? Como que nós queremos ser cheios do poder para orar e ver um milagre acontecer, para orar e ter a resposta de Deus, se nós não oramos, se nós não conseguimos dedicar 2 horas na semana para oração, ou 10 minutos do dia para oração? Não tem, a igreja é revestida do poder de Deus quando ela ora. Segundo, a oração é a base do avivamento. Se você quiser viver algo novo de Deus, você crente que está parado, estagnado na sua vida espiritual, se você quiser viver algo novo da parte de Deus, você precisa orar e clamar a Deus por um avivamento na sua vida. Pare de ficar achando, pare de procurar defeito e faça a sua parte com Deus, porque é muito fácil a gente apontar os defeitos do outro, mas é difícil a gente olhar para os nossos próprios. É muito fácil a gente querer para o outro, mas quando é para nós, a oração começa em nós. Não existe avivamento coletivo sem um avivamento individual, sem oração, sem busca de Deus. Todos esses discípulos, eles permaneceram unânimes em oração. Todos estavam comprometidos com a oração, todos estavam buscando a Deus. Não existe avivamento sem oração. Nenhum avivamento começou sem oração. Então às vezes a gente fala de avivamento, acha lindo, né? Avivamento. Mas quem está pagando o preço de oração para o avivamento acontecer? Quem está dobrando os joelhos diante de Deus e clamando por um renovo do Espírito Santo? Quem está clamando para que o Espírito Santo desça sobre a igreja? Quem está pagando um preço realmente para que isso aconteça? A gente vê os avivamentos acontecendo em Jerusalém, em Éfeso, na Antioquia. A reforma protestante foi um grande avivamento. Os tempos lá da Inglaterra com John Wesley, que você já deve ter ouvido falar, nos Estados Unidos no século XIX, e agora recentemente nessa igreja, que teve agora anos atrás. A gente sempre vê em outros lugares acontecendo, a gente conta a história de outros, mas quando que nós vamos contar a nossa própria história do avivamento que veio sobre o Brasil, sobre a nossa igreja? É muito lindo ver o que Deus faz além do Brasil, mas é lindo demais ver o que Deus pode fazer no Brasil, nas igrejas do Brasil, na nossa igreja, na nossa vida. Todos esses avivamentos têm algo em comum: oração. Oração. Nós precisamos orar, porque lá em 2 Crônicas 7,14, ele vai dizer o passo a passo do avivamento. Ele vai dizer: se o meu povo,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, e ele buscar a minha face, e o que mais? Se afastar dos seus maus caminhos, se afastar do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Dos céus eu ouvirei. Essa é a promessa de Deus para aqueles que clamam a Ele, aqueles que se humilham, aqueles que oram, aqueles que buscam a face de Deus, e de verdade tentam se afastar dos seus maus caminhos, tentam deixar o pecado. Essa é a promessa dos céus: eu ouvirei, e eu perdoarei o seu pecado, e eu curarei a sua terra. Olha o avivamento de Deus aí acontecendo. Mas é preciso o quê? Oração. Quantos estão dispostos a melhorar a sua vida de oração? Levanta a mão para mim, por favor. Eu não quero pregar para pessoas que não querem mudar. Eu não estou aqui gastando meu tempo. Mas eu creio que se Deus trouxe essa palavra para nós, é porque nós, a começar em mim, eu preciso me despertar com relação à oração. Eu preciso melhorar a minha vida de oração. E está aí a condição. É buscar a Deus, é se humilhar, é orar, é se afastar do pecado, é viver separado para Deus. E Deus dos céus, Ele ouve, e Ele atende, Ele cura, Ele sara a terra e traz o avivamento. Terceiro ponto: a oração restaura uma nação. Às vezes a gente bota a nossa confiança nos políticos, no prefeito, no presidente, e nós estamos frustrados, né? Depositar a nossa fé e a nossa esperança em políticos é a maior frustração que a gente pode viver, porque não são eles que transformam uma nação, mas é a igreja de joelhos. A igreja que clama de joelhos transforma uma nação. Daniel 2:21 vai dizer que é Deus que coloca reis e destrona reis. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus, gente. É Deus que faz as coisas acontecer. E quando não é bênção, é lição. Quando não é bênção, é lição. Você pode estar pensando, mas como que Deus permitiu agora o nosso presidente? Talvez Deus queira tratar a igreja, porque é muito fácil viver confortável com um presidente que preza pelos princípios da palavra de Deus. A igreja fica confortável, fica estagnada, mas quando há oposição, a igreja se movimenta. É Deus que permite todas as coisas. Salmo 33:12 vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer o amanhã. Nós não precisamos temer crise política. Nós não precisamos temer pandemia, nada. Porque nós temos o Senhor. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos esquecer que nós servimos um Deus que não perde batalhas. Um Deus que é infalível, imutável. Um Deus que faz pelo seu povo, que atende o seu povo. Quando a igreja ora, Deus age e faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, Deus age e faz o inimigo recuar. Quais são os inimigos que te cercam hoje? O que você luta contra hoje? Você já pagou um preço de oração? Porque é necessário, muitas guerras
elas se vencem na oração, elas são vencidas na oração. Isaías 37, do versículo 15 ao versículo 36, vai falar de Ezequias novamente, esse rei, que diante de uma ameaça, que diante do Império Assírio, que tinha mais soldados fora da cidade do que toda a cidade, eram 185 mil soldados, era maior que a população da cidade, eles estavam cercando Jerusalém, eles iam tomar Jerusalém, e Ezequias como rei, o que ele faz? O que ele faz? Ele ora ao Senhor. Gente, esse outro rei que está ali pronto para tomar Jerusalém, ele diz: olha, não tem o que fazer, se rende, nenhum Deus vai poder te salvar, o meu exército é muito maior que essa cidade, por exemplo, facilmente eles seriam derrotados, Qual a primeira reação de Ezequias? Oração. Qual é a sua primeira reação diante das notícias que você recebe, dos diagnósticos que você recebe? Ezequias foi a oração, e a palavra vai dizer que Deus envia um único anjo, e mata todo o exército assírio. 185 mil homens são mortos por apenas um anjo. Através de quê? A oração. A oração, gente, ela é a chave para tudo na nossa vida. Se você quiser viver os milagres de Deus para a sua vida, para essa igreja, para essa cidade, para essa nação, nós vamos precisar orar mais e encarar a oração como uma disciplina, não só quando a gente tem vontade. O quarto ponto é que a oração, ela nos capacita a enfrentar os grandes desafios da vida, os grandes dramas da vida. A oração nos capacita. A oração é uma capacitação para você enfrentar os desafios da vida, os dramas da vida, aquilo que você considera impossível, aquilo que você considera difícil, aquilo que você luta contra. No Salmo 50, versículo 15 vai dizer uma ordem de Deus para nós: invoca-me, ou clama a mim. Aqui uma ordem: clama a mim. E a promessa: eu o livrarei. E o resultado disso: você me honrará. Clama a mim no dia da angústia. Clamar a Deus no dia da angústia. Buscar em Deus o socorro. Deus não pode ser a sua última opção. Deus deve ser a sua única opção. Não é quando todas as portas se fecham, então você vai e ora a Deus. Não, Deus é a sua primeira resposta. Deus é a sua primeira, é para Deus em primeiro lugar. E aqui está a ordem de Deus para nós: clama a mim no dia da angústia. Quantos aqui já clamaram a Deus no dia da angústia e tiveram a resposta de Deus? Quem já viveu isso? Eu oro para que você viva isso na sua vida. Clame a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e você vai me honrar. Assim como Ezequias. Se você for ler Isaías, a história de Ezequias, ela tem muito a nos ensinar. Quando ele recebe esse diagnóstico, essa sentença de morte, ele ora a Deus, Deus reverte o quadro dele, através de uma oração, gente. Eu tenho para mim que coisas acontecem porque nós oramos. Coisas acontecem porque nós oramos, assim como também coisas não acontecem, coisas que poderiam acontecer, não acontecem, porque nós também não oramos. Eu creio nisso, que coisas na nossa vida acontecem porque nós oramos, é fruto da nossa oração, e que se a gente não orasse, não iria acontecer.
porque a oração ela move Deus, ela move a mão de Deus, e talvez muitas coisas não aconteceram na nossa vida, porque nós não oramos, assim como muitas coisas aconteceram porque nós oramos. A sua oração move o coração de Deus. Aquela passagem de Pedro, quando ele estava preso e a igreja estava fervorosamente orando por Pedro. Pedro estava numa cadeia de segurança extrema, não tinha como fugir. Não haveria nenhuma chance de Pedro escapar. Eles estavam esperando a festa acabar e Pedro seria morto. Tiago tinha sido morto há pouco, ao fio da espada, degolado. E Pedro ficou preso durante a festa, mas após a festa ele seria morto. E a Bíblia fala que a igreja estava orando fervorosamente por Pedro. Isso está em Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 11. E Deus enviou um anjo para libertar Pedro das prisões, da cadeia. Uma cadeia impossível de sair. Deus envia um anjo e Pedro é liberto. O milagre que você espera, o resultado que você espera, ou a vida que você espera, está ao passo de uma oração para acontecer. Da oração que talvez até aqui você não fez. E eu quero te convidar a você ficar de pé, e nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar com fé ao Senhor, porque é tempo da igreja orar, é tempo de nós ter um despertamento espiritual para oração, para dedicar a nossa vida em oração, assim como Paulo em Efésios 3,14 vai dizer: por essa causa eu me ponho de joelhos. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é a causa que você precisa se pôr de joelhos? Qual é o seu clamor? Que resposta você precisa? Qual é o milagre que precisa acontecer na sua vida? Pedro tinha uma causa, Paulo tinha uma causa, os heróis da fé tinham uma causa. Qual a sua causa? Pelo que você precisa se pôr de joelhos diante de Deus? Talvez você precisa de um alinhamento, talvez você precisa de um direcionamento para a sua vida, talvez você precisa viver mais experiências com Deus, talvez você tenha um diagnóstico de morte, talvez você está passando por uma enfermidade, ou você está passando por uma crise emocional, ou financeira, ou conjugal. Talvez lá no seu trabalho, o que está acontecendo, pelo que você precisa se pôr de joelhos. Eu quero te convidar nesta noite, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor pode fazer aquilo que humanamente é impossível. Deus é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que é para o homem é impossível, para Deus é totalmente possível.